e o orçamento. Eles são instrumentos que hoje não estão plenamente alinhados. Olá, este é o Poder Entrevista. Eu sou Simone Cafrune, repórter do Poder 360, e vou entrevistar Virgínia De Angelis, secretária nacional de Planejamento do Ministério do Planejamento e Orçamento. Virgínia está no comando da CEPLAN desde abril de 2024. É auditora federal de controle externo do Tribunal de Contas da União desde 2006, cedida ao Ministério em 2023. Atuou como secretária adjunta e diretora, com destaque na reconstrução do planejamento estratégico governamental e na articulação federativa. É integrante do Subcomitê Executivo do Conselho Interministerial de Mudança do Clima, do Comitê Gestor do Fundo do Clima e de outros colegiados federais. É especialista em orçamento público com formação em Direito e Relações Internacionais. Secretária, obrigada por ter aceitado o convite. Uma alegria estar aqui com vocês hoje, Simone, satisfação. Agradeço também a todos os web espectadores que assistem a este programa. Essa entrevista está sendo gravada no estúdio do Poder 360 em Brasília, em 15 de outubro de 2025. Para ficar sempre bem informado, inscreva-se no canal do Poder 360, ative as notificações e não perca nenhuma informação relevante. Secretária, eu começo a entrevista falando sobre o relatório de monitoramento do PPA 2024-2027, publicado recentemente, que tem mais de 9.000 páginas e apresenta o desempenho de mais de 3.000 atributos do plano. Qual é o balanço geral da execução no primeiro ano? Quais programas tiveram melhor desempenho e onde estão os principais gargalos? Bom, Simone, o relatório anual de monitoramento do PPA é o primeiro relatório de monitoramento do PPA de 24 a 2027. Ali a gente tem esse balanço geral que mostra que cerca de 74% dos objetivos específicos do PPA, esses objetivos específicos expressam resultados da atuação governamental para a sociedade, eles tiveram mais de 80% do nível de alcance. Mais da metade desses objetivos específicos tiveram as metas alcançadas em 100% ou superadas. Quando a gente fala em termos de entrega, porque depois dos objetivos específicos temos as entregas, que representam bens e serviços públicos ofertados à sociedade. A gente tem um nível semelhante de alcance, em torno de 72% das entregas tiveram um nível acima de 80% de alcance. Isso representa um grande esforço do governo federal em realmente cumprir os compromissos que foram pactuados ainda em 2023, lá na organização, na formulação do plano plurianual, que foram aprovados na lei no início de 2024. A gente tem alguns destaques nos 3 eixos do PPA. O PPA é composto, os programas, os 89 programas do PPA estão distribuídos em 3 eixos. O eixo de desenvolvimento social e garantia de direitos, o eixo de desenvolvimento econômico e sustentabilidade socioambiental e climática, e um eixo de fortalecimento das capacidades estatais, de fortalecimento da democracia e da soberania. E nos 3 eixos nós vimos avanços relevantes, né? No eixo social, por exemplo, tanto na área de saúde, de educação, na área de saúde, a ampliação das iniciativas voltadas à atenção especializadas, né? A gente vê também na atenção primária, com acesso, por exemplo, do programa Saúde da Família. Na educação, a gente vê ampliação de vagas, ampliação de matrículas, a maior formação também dos profissionais da área de educação. A gente tem um grande destaque, por exemplo, no próprio combate à fome, né, e que esse ano se reflete na saída do Brasil do mapa da fome. No eixo 2 de desenvolvimento econômico, a gente tem também grandes avanços, sobretudo nos programas ambientais, nos programas de infraestrutura também, retomadas de obras importantes, tanto e aí em articulação com o novo PAC, né? A gente tem também a retomada de obras no setor ferroviário, rodoviário, sobretudo, de infraestrutura hídrica, e no setor de fortalecimento das capacidades estatais, né? Com, por exemplo, o avanço na digitalização do governo, né? Com a estratégia de transformação digital do governo, com a valorização e recomposição de capacidades estatais refletidas nos servidores públicos, e nós temos, claro, os grandes gargalos. A gente, durante o processo de monitoramento, solicita aos ministérios que indiquem quais são as principais restrições ao alcance dos resultados.
As restrições de natureza orçamentária são sempre identificadas, restrições em termos de pessoal também, né? Mas a gente tem outras restrições, como, por exemplo, às vezes, a ausência de espaço na agenda decisória, né? Ou a necessidade de melhor coordenação e cooperação. E nós, na Secretaria Nacional de Planejamento, atuamos para tentar superar esses gargalos e promover um maior alcance das metas. Eu vi que a Agenda do Meio Ambiente mobilizou 92,9 bilhões no primeiro ano, né, com 64% dos objetivos específicos e 73% das entregas com execução, acima de 90%. Como é que esse desempenho se compara com outras agendas prioritárias e há algum risco de suborçamentação em áreas críticas? Bom, primeiro falando um pouquinho das agendas, né? A agenda ambiental é uma das 5 agendas do PPA, as agendas transversais. Isso. Além da agenda ambiental, nós temos a agenda de crianças e adolescentes, mulheres, igualdade racial e povos indígenas. E o principal objetivo das agendas não é necessariamente priorizar a ação, mas ampliar a transparência sobre o conjunto de ações do governo que são destinadas à superação de problemas complexos. Porque, por exemplo, a questão ambiental é um problema que envolve a articulação de diversas áreas. A garantia de direitos para o pleno desenvolvimento de crianças e adolescentes também. Promoção da equidade racial e de gênero igualmente. Então, o maior objetivo das agendas é ampliar essa transparência e permitir uma melhor organização, inclusive, melhor coordenação da atuação governamental para superação desses objetivos. Então, quando a gente olha para a agenda ambiental, ela realmente teve um desempenho muito expressivo, uma alocação de recursos muito expressiva, embora a priori não tenha sido exatamente essa a finalidade do estabelecimento da agenda ambiental. A gente tem ainda as prioridades do PPA e o combate ao desmatamento e o enfrentamento da emergência climática é uma das 6 prioridades do PPA, junto com outras. E aí a gente vê, aí no caso das prioridades, sim, tem uma intenção clara de promover o maior alinhamento do orçamento a essas prioridades, e isso se faz via lei de diretrizes orçamentárias, né? As metas e prioridades da LDO, elas são escolhidas a partir das prioridades do PPA. E aí a gente vê o desempenho da prioridade relacionada ao enfrentamento da emergência climática ele é bastante significativo e é superior ao conjunto aquele balanço geral dos programas, né? Então a gente vê que, de fato, estabelecer algumas prioridades faz uma diferença. E a gente enxerga isso, a prioridade número 1, vamos dizer assim, porque são 6, é a do combate à fome, né, e redução de desigualdades. E a gente consegue enxergar que a clareza do governo como um todo sobre uma determinada prioridade, de fato, promove os resultados que se quer. Em 2 anos, né, nós conseguimos retirar o Brasil do mapa da fome, a gente conseguiu tirar aí mais de 2 milhões de lares de uma situação de insegurança alimentar. Então, a gente vê resultados significativos para isso. O risco de suborçamentação sempre existe. Na verdade, restrição fiscal, ela sempre existe para qualquer governo em qualquer país do mundo. E aqui no Brasil nós vivemos, de fato, uma situação fiscal bastante delicada. Mas a gente trabalha com mecanismos no PPA para que as metas elas sejam fixadas levando em consideração as limitações fiscais. As limitações temporais, porque o PPA é um plano para viger por 4 anos, e também as limitações fiscais. Então, o estabelecimento das metas que é feito pelos ministérios, e nós atuamos em conjunto para que essas metas sejam consistentes e possam também levar à transformação que a gente deseja ver, mas que sejam factíveis diante da nossa realidade fiscal. Então, a gente leva em consideração, sim, as restrições fiscais. O governo lançou as agendas transversais territoriais em articulação com planos regionais de desenvolvimento para reduzir desigualdades, né, regionais principalmente. Como a CEPLAN mensura o impacto dessas agendas na distribuição regional dos recursos federais? Há indicações específicas de convergência regional? As agendas territoriais, né, agendas transversais territoriais, elas partem de um trabalho que iniciou no final de 2022 ainda, em que a gente buscou desenvolver uma metodologia para alinhar os planos regionais de desenvolvimento com o PPA. E qual que é a importância desses planos? São esses planos que vão orientar a aplicação de recursos dos fundos constitucionais de desenvolvimento das regiões. Então, o Fundo de Desenvolvimento da Amazônia, do Centro-Oeste,
do Nordeste, que estão previstos na Constituição, a aplicação dos recursos tem que seguir esses planos regionais de desenvolvimento. Então, aí a gente já vê esse reflexo, né, na orientação dos recursos. Mas ela tem outros objetivos também. A própria Constituição estabelece que haja a regionalização dos objetivos e metas do PPA. E aí, a partir desse trabalho que foi feito, nós ampliamos esse olhar da regionalização a priori, porque normalmente a regionalização ela acontece apenas no momento do gasto. Então, a gente incentivou os ministérios a olharem, a territorializarem a sua atuação, né, a partir da sua perspectiva de atuação setorial. Cada ministério olha qual que pode ser o maior impacto dele para determinada região, considerando as necessidades e especificidades daquela região e do território. Então, as agendas territoriais, elas nos ajudam a tanto ampliar, melhorar esse enfoque territorial por parte do governo federal e também melhorar os instrumentos que vão orientar, né, na verdade, os instrumentos de financiamento da política regional de desenvolvimento. Então, é sob esse ponto de vista que a CEPLAN atua. E todo esse trabalho é feito em estreita coordenação com o Ministério da Integração e Desenvolvimento Regional, junto com as superintendências de desenvolvimento também, que supervisionam a aplicação desses fundos, né? E aí a gente consegue localizar, vamos dizer assim, focalizar melhor a atuação do governo, considerando as especificidades do território. Isso já está definido, então, constitucionalmente, porque eu justamente ia lhe perguntar, considerando essas disparidades, né, que a gente tem regionais muito grandes, como o plano plurianual é adaptado ou responde, né, a essas necessidades específicas? Isso, então é uma previsão constitucional, o PPA tem que apresentar, mas historicamente a gente não tem um nível de regionalização muito grande a priori no orçamento. Quando a gente vai olhar os identificadores, né, que marcam ali a aplicação do gasto em cada território, a gente verifica que a maior parte do recurso ele está marcado como gasto nacional. E aí no PPA nós ampliamos, foi o PPA mais regionalizado, vamos dizer assim, que a gente já teve, e isso veio inclusive de uma avaliação do próprio Tribunal de Contas da União, né? E a gente vem aperfeiçoando isso ao longo dos anos do PPA. Então em 2024 nós aprofundamos, no processo de revisão do PPA nós melhoramos, né? Ampliamos a regionalização, lançamos as agendas transversais territoriais e cada vez mais buscamos essa integração com outros instrumentos de desenvolvimento regional. Então, eu queria dar um exemplo de como isso pode ser transformador. Nós estamos hoje com uma iniciativa conjunta com a Secretaria-Geral da Presidência da República, que promove diálogos participativos com a sociedade, e com o Ministério da Integração e Desenvolvimento Regional, para a formulação de um plano de desenvolvimento para a região do Vale do Jequitinhonha. Isso partiu de uma iniciativa da Secretaria-Geral, que fez uma escuta, a CEPLAN integrou a caravana, que foi até a região. E a partir da escuta e dos desafios que foram levantados, a gente mapeou, considerando que tinha sido feito no PPA, a gente conseguiu mapear o que já estava previsto para a região de atuação da Sudene, né, que a gente está falando do norte de Minas Gerais, mas é uma região de atuação da Sudene, e já a partir dali começar a direcionar a atuação governamental para a superação de grandes desafios, porque ali é uma região que está sendo objeto de bastante exploração de minerais críticos, inclusive, né? E como a gente aproveitar essa oportunidade para alavancar o desenvolvimento de uma região que tem indicadores socioeconômicos muito baixos. Então, essa é a importância de a gente fazer o planejamento com esse enfoque territorial. E a partir do que a gente fez no PPA, a gente consegue, vamos dizer assim, agilizar a atuação do governo para atuar de uma forma mais rápida ali naquela região e não perder essa janela de oportunidade, né? Perfeito. O PPA é um instrumento responsável por nortear anualmente a elaboração da LDO, né, a Lei de Diretrizes Orçamentárias, e da LOA, a Lei Orçamentária Anual. Diante do cenário fiscal restritivo, que a gente sabe, a senhora já até comentou aqui, como a CEPLAN tem trabalhado para assegurar que as metas do PPA sejam de fato compatíveis com essas limitações orçamentárias? Bom, como eu falei, a definição das metas sempre leva em consideração o cenário fiscal. Um dos anexos do PPA é justamente o cenário macroeconômico e fiscal.
em que a gente tem ali os parâmetros macroeconômicos e também de fiscais, né, de receitas e despesas, para a gente ver qual que é a disponibilidade, vamos dizer assim, de recursos para a viabilização da ação governamental. Então, as metas já são feitas considerando o valor global dos programas e a dimensão fiscal como um todo. E aí o que a gente tem buscado é cada vez mais ampliar a integração entre o PPA e o orçamento. Eles são instrumentos que hoje não estão plenamente alinhados. Então, a gente não consegue fazer exatamente um rastreio, vamos dizer assim, do resultado que determinada ação orçamentária está gerando, em termos daquilo que foi pactuado no PPA. Mas a gente tem trabalhado para cada vez mais aproximar, então ações orçamentárias elas não estarem vinculadas não apenas ao programa, que é muito abrangente, mas aos objetivos específicos e entregas, ou a ação orçamentária ou os planos orçamentários, que aí já é uma dimensão gerencial, né? Um instrumento gerencial do orçamento. E aí, a gente, como eu havia mencionado, a gente vem trabalhando para que as metas e prioridades que devem ser estabelecidas na LDO, e isso é uma determinação constitucional, elas sejam sempre elencadas a partir do PPA. Esse é um mandamento constitucional. A Constituição já fala que a LDO e a LOA têm que ser elaboradas em observância ao PPA. Mas, historicamente, isso não vinha acontecendo. E na definição de prioridades, não necessariamente se olha para aquelas que estavam no PPA. Então, anualmente, a gente tem trabalhado, e aí é um trabalho muito de um esforço conjunto da Secretaria Nacional de Planejamento com a Secretaria de Orçamento Federal, para a gente melhorar esse alinhamento na definição das prioridades da LDO. E aí a partir dessa definição de prioridades, é feita uma identificação das ações orçamentárias que vão financiá-las, para que a gente possa, então, fazer esse maior alinhamento, né, do gasto até o resultado que se quer gerar. Secretária, a gente sabe que às vezes ocorre o contingenamento, o bloqueio de recursos. Isso aí vocês selecionam as prioridades, porque isso afeta todas as pastas, inclusive o planejamento, as metas que vocês criam, né? Como é que funciona nessa questão de bloqueio de recursos? Então, as prioridades elas servem para orientar, inclusive, as decisões de execução orçamentária e financeira. Então, no momento em que os órgãos vão definir quais serão ações, planos orçamentários, os seus projetos que vão ser objeto de bloqueio ou de contingenciamento, as prioridades servem, então, para que eles façam essas opções, né, bem informadas. E aí a gente faz todo o processo de monitoramento do PPA, disponibiliza as informações também para que eles possam considerá-las nessa tomada de decisão. Na hora do corte. Na hora do corte. Da execução orçamentária e financeira, né? Foi realizada a primeira revisão ordinária do PPA 2024-2027, formalizada por uma portaria de julho de 2025. Quais foram as principais alterações feitas e como elas refletem a necessidade de ajustes face ao novo cenário econômico? Bom, a revisão ordinária, ela já está prevista em lei, que pode ser realizada por um ato da ministra, né, da ministra de Estado de Planejamento e Orçamento. E aí ela tem como principal objetivo atualizar alguns parâmetros que estão no PPA, que não necessariamente precisam passar por lei. Por exemplo, a própria atualização do cenário macroeconômico e fiscal. Ele é feito nessa revisão e foi feito em parceria com a Secretaria de Política Econômica do Ministério da Fazenda, com a Secretaria de Orçamento Federal. Então, são todos os atores que participam. A gente faz uma revisão dos programas finalísticos, né, em termos de objetivos, na verdade, das metas dos objetivos específicos e principalmente das entregas, que são uma dimensão gerencial. As entregas não compõem a lei do PPA, mas elas também fazem parte do PPA, né? E aí é necessário fazer esse ajuste, por quê? Justamente porque diante do cenário econômico, do cenário fiscal, a gente precisa calibrar, né, o nível das metas, e aí tanto o nível de ambição das metas, né, para elas se tornarem mais ambiciosas, ou menos, a depender do cenário, ou repriorizar, né? Às vezes uma entrega, ela não se faz mais necessária dependendo do cenário. A realidade é sempre, né, sempre mutante e nós precisamos considerar isso. Nós, nessa revisão também, nós instituímos a agenda transversal territorial, então é uma inovação que vem nessa revisão, e o principal objetivo dela é realmente fazer essa adequação diante de um novo cenário, né? Na verdade, não de um novo cenário, diante da realidade que muda. E aí tem um outro ponto que a gente precisa considerar, que o PPA ele é elaborado no primeiro ano de um mandato presidencial. E no contexto atual foi particularmente
Foi um contexto particularmente desafiador, porque era um momento em que várias políticas públicas estavam sendo reconstruídas, a capacidade, a visão estratégica em muitos setores estava sendo reconstruída. Então, o plano, a gente já sabia que ele precisaria passar por um período, por uma revisão. A gente teve, por exemplo, algumas metas que não tiveram um nível de desempenho muito alto. E quando a gente foi olhar, é porque, na verdade, houve uma calibragem inadequada de partida, ou algumas entregas que foram previstas e que elas não faziam sentido, e por isso elas não foram implementadas. Então, a gente faz todo esse ajuste e para melhorar o próprio desenho dos programas, que eles são orientados a resolver problemas, né, a partir de um diagnóstico. Na medida em que a gente melhora esse diagnóstico, a gente também melhora os programas a gente fala para melhorar o desenho lógico dele, para ele dar melhores respostas mesmo às demandas da sociedade e dos diversos setores, né? Claro. Secretária, a gente vive um momento também de uma revolução tecnológica, né? A famosa IA, a inteligência artificial. Isso de alguma forma ajuda no PPA? Vocês têm, por exemplo, algum uso disso para aprimorar o monitoramento em tempo real das execuções? Como é que funciona isso, essas inovações dentro do planejamento? Bom, a dimensão digital, ela é essencial e foi essencial desde a construção do PPA. O PPA ele tem uma base que é o processo participativo que é muito forte. E a participação social no PPA federal, ela foi a maior participação social da história do governo federal. A gente teve mais de 1.400.000 pessoas que entraram na plataforma digital para priorizar programas, para fazer propostas, para votar nas propostas. E então, assim, primeiro foi então fundamental para a própria construção do plano e para manter também esse engajamento da sociedade, porque a gente tem que lembrar que o plano ele é sobretudo um instrumento de transparência, de monitoramento da atuação governamental de fato. Então a gente tem investido na melhoria, principalmente da disponibilização das informações e fazendo uso das tecnologias digitais. A gente lançou, por exemplo, a plataforma PPA Aberto, que ela traz, num primeiro momento, ela trouxe informações que antes ficavam restritas apenas a quem tinha acesso ao Sistema de Informação de Planejamento e Orçamento, o CIOP. E nem todo mundo é usuário do CIOP, tem a senha. Então, nós trouxemos todas as informações que fundamentam os programas. Quais são os problemas que ele busca resolver, quais são a metodologia de cálculo dos indicadores, das metas. Então, várias informações que antes a sociedade em geral não conseguia enxergar. E, quando a gente terminou o primeiro ciclo de monitoramento do PPA, a gente disponibilizou, então, o desempenho das metas, né? E aí, quando você fala, né, do acompanhamento em tempo real, o PPA ele é feito para expressar mudanças à realidade para a sociedade. Essas mudanças elas não são captadas em tempo real, elas demandam tempo para ser apuradas. Então, por isso que o PPA aberto ele é atualizado anualmente, quando a gente tem um período de tempo em que os indicadores são então apurados, a gente consegue enxergar o conjunto das entregas que foi feita e a gente consegue visualizar. Então, assim, primeiro, possibilita a participação social, possibilita o monitoramento, o acesso mais fácil, mais amigável à sociedade, né? E aí, lá na plataforma do PPA aberto, até convido todo mundo a acessar, a gente pode ver tanto esse nível de desempenho de cada programa, objetivo, entrega, das agendas transversais, das prioridades, dos ODS, os Objetivos de Desenvolvimento Social, porque nós também fizemos essa marcação, a identificação dos ODS, de cada compromisso do governo federal que está no PPA alinhado aos ODS, então a gente consegue fazer isso também. E aí a gente está prevendo alguns aprimoramentos, que é, por exemplo, na identificação das agendas, a inteligência artificial pode ajudar muito. A gente fez um trabalho muito braçal, né, de fazer pesquisa de palavras. Isso foi muito realmente centrado na atuação dos analistas da CEPLAN. Com a inteligência artificial, a gente pode potencializar isso. E aí a gente consegue identificar, por exemplo, outros públicos que ainda não estão contemplados nas agendas, né? Quais são, por exemplo, os compromissos que tem ali voltados para pessoas com deficiência, para as pessoas idosas. Então, a gente consegue para algumas temáticas também, então a gente consegue fazer essa busca. Perfeito. Vocês, falando assim, vi que tem alguns públicos que não atingem, né? Como
vocês veem a participação, o nível de participação das pessoas, porque é uma agenda participativa, as pessoas apresentam, e se vocês divulgam para que as pessoas saibam que podem, de fato, contribuir, né, com a definição dessas prioridades? Bom, primeiro a gente sabe que é um instrumento, vamos dizer assim, não muito palatável para a sociedade de uma forma geral. Mas a partir do processo que foi feito em 2023, foi muito bacana a gente observar a sociedade se apropriando de um instrumento que é dela. É a porta de entrada da sociedade para um orçamento participativo, de fato. É a sociedade ajudando a definir as prioridades. Então, lá na elaboração do PPA, a definição dessas 6 prioridades, elas foram feitas não apenas sob o ponto de vista, vamos dizer assim, das prioridades de governo, mas das prioridades que foram elencadas pela sociedade. Então, o enfrentamento à emergência climática foi o programa mais votado na participação social e se transformou em uma prioridade junto com o combate ao desmatamento, que havia sido indicado originalmente. Saúde, atenção primária e especializada e educação entraram também porque foram as temáticas mais votadas, programas muito votados. Trabalho, emprego e renda foi outro programa também muito votado. Então, a gente vê a sociedade com esse interesse crescente. Como eu falei, mais de 1.400.000 pessoas acessaram a plataforma. E aí a gente mantém essa divulgação nas redes sociais, acho que isso de uma forma geral, né, nos governos, governo federal, governos estaduais, municipais, a gente vê um esforço de se aproximar mais da sociedade, com uma linguagem mais simples, mais amigável. A gente fez isso, por exemplo, com as agendas transversais, divulgando uma série de relatórios com uma linguagem mais amigável, mais acessível, em que a gente materializa o que é a agenda transversal, e aí a gente sai daquela linguagem que está na lei, que são quadros, né, tabelas, planilhas orçamentárias, códigos orçamentários e mostra o que quer dizer a agenda, qual é o conjunto de ministérios, de programas que estão envolvidos na superação de problemas complexos. E durante o monitoramento do PPA, a gente fez uma inovação muito grande, assim, que na revisão do PPA, na verdade. Pela primeira vez, a gente teve uma revisão participativa. Isso a gente fez em parceria com a Secretaria-Geral também da Presidência da República, a Secretaria Nacional de Participação Social, que por meio do Fórum Interconselhos promoveu o engajamento da sociedade civil, né, e dos conselhos de políticas públicas na revisão do PPA. Então a gente usou a plataforma Brasil Participativo para colher contribuições dos conselheiros, discutimos essas contribuições no Fórum Interconselhos, que foi uma instância também de participação na construção do PPA, e essas contribuições foram analisadas pela equipe da CEPLAN, foram analisadas pelos ministérios e foram incorporadas na revisão. Então, e é um processo que a gente prevê cada vez mais engajar. Então, além de melhorar, vamos dizer, a linguagem, né, a transparência ativa, né, e possibilitar essa maior participação da sociedade, a gente quer engajá-la de fato nesse processo também de monitoramento. Aí eu destaco esses fóruns em que a gente tem essa articulação com a sociedade civil, sobretudo, que é um ator fundamental quando a gente fala de monitoramento e acompanhamento da atuação governamental e da manutenção de prioridades, né? E aí a gente tem o Fórum Interconselhos, tem a Comissão Nacional dos Objetivos do Desenvolvimento Sustentáveis, tem o famoso Conselhão, o Conselho de Desenvolvimento Econômico e Social Sustentável, também que atua, que é um fórum muito importante, e a gente atua muito em cooperação e articulação com eles. Quais são os principais desafios da CEPLAN para assegurar a integração entre o PPA federal e os planejamentos estaduais e municipais? Por conta até daquelas diferenças regionais que a gente comentou, considerando essa diversidade e, inclusive, a capacidade técnica também, que a gente sabe que alguns municípios têm menos recursos, enfim. Como é que vocês conseguem ajustar isso? Bom, primeiro a gente tem que lembrar que os entes federados, eles têm autonomia entre si, né? Então, e cada ente tem a obrigação de elaborar o seu PPA, a sua LDO e a sua LOA. No caso do PPA, são metodologias diversas, né? A gente tem essa diversidade metodológica e o desafio de alinhar, então, metodologias, premissas que são utilizadas, né? E que a gente vem buscando fortalecer, por exemplo, e resolver isso a partir de um grande referencial nacional, né? Quando a gente tem uma visão de país e uma visão mais abrangente sobre os principais desafios nacionais, a gente consegue promover uma maior articulação em relação a isso. A gente tem um desafio comum nos 3 entes também, que é essa integração entre os instrumentos de planejamento e orçamento. E aí os instrumentos de planejamento, outros instrumentos de política pública também.
Então, a gente vem buscando de forma contínua também, e aí eu vou falar de uma iniciativa, de uma articulação muito relevante, que é a articulação com uma rede nacional de planejamento. Existe um Conselho Nacional de Secretários de Estado de Planejamento, que também passou um tempo inativo. Ele foi reativado no início de 2023 e tem sido um importantíssimo fórum para a gente promover esse maior alinhamento e compartilhamento de boas práticas. Então, o fórum, ele ganhou força, foi rearticulado, nós temos grupos de trabalho no âmbito dele para que a gente possa fortalecer isso. E a gente tem as grandes divergências, discrepâncias de capacidades, né? Acho que principalmente quando a gente chega no nível municipal. E aí, pensando nisso, a gente desenvolve uma série de iniciativas para compartilhar os avanços que a gente fez no governo federal. Todo esse avanço começou em 2023, né, e com uma equipe bastante enxuta, inclusive, né, em 2023, quando a secretaria foi recriada, ela tinha 13 pessoas. A gente construiu o PPA, todo esse trabalho com em torno de 35 pessoas, hoje estamos com 80, cerca de 80. Mas ainda assim, nós buscamos compartilhar. Então, algumas iniciativas que a gente fez para fortalecer essas capacidades. O ano de 2025 é o primeiro ano de mandato das prefeituras, né? Então, a gente elaborou um guia para auxiliar os municípios na elaboração dos PPAs municipais. Uma padronização? Não é bem uma padronização, foi, na verdade, inspirado na experiência do governo federal. A gente trouxe as boas práticas, mas vamos dizer, gerais. Porque o nível de, vamos dizer, de sofisticação que a gente chegou, nem todo município vai ter capacidade de implementar. E a gente também não consegue impor nada, e essa não é a ideia. É a gente trazer quais são as principais práticas. Então, por exemplo, você partir de um diagnóstico bem feito, né? Olhar para quais são os problemas, olhar para as diferenças territoriais que existem dentro dos municípios, a criação das agendas transversais. E a gente vem trabalhando, a gente difundiu o guia, então em alguns eventos teve um encontro de prefeitos e prefeitas, realizamos palestras, realizamos uma série de webinários, um para cada uma das 5 regiões do país, voltados para os municípios também, e aí estão disponíveis também na internet. A gente atua muito em parceria com alguns organismos multilaterais que nos apoiam também nesse desenvolvimento. Então, por exemplo, para a Agenda de Crianças e Adolescentes, nós temos uma parceria com a Unicef que nos ajuda nessa disseminação das práticas em estados e municípios. Então, uma inovação que a gente tem esse ano, para esse ciclo agora do selo Unicef, que já é um instrumento, vamos dizer, já tradicional aqui no país e que os municípios se engajam para se inscreverem e receberem o selo Unicef, uma das iniciativas que eles precisam ter a Agenda Transversal de Crianças e Adolescentes no seu PPA, os municípios acima de 250 mil habitantes. E aí nós desenvolvemos também capacitações específicas para isso. Então, assim, é um conjunto de ações que a gente faz, promove, para superar esses grandes desafios que a gente tem e para, no final das contas, o quê? Fortalecer instrumentos que são meio. Porque o que a gente busca, na verdade, é a transformação da realidade. Então, se nós unirmos esforços, nós teremos mais chances de promover essa transformação que a gente quer ver. A falta de padronização dos sistemas é um dos entraves para compartilhamento de dados entre órgãos públicos. Quer dizer, isso, na verdade, eu gostaria de saber se isso já foi superado, né? Porque a gente sabia que era uma dificuldade, como é um ministério bastante transversal, que conversa com todos os demais. Existe essa dificuldade por conta dos processos serem diferentes, de pasta para pasta? Os desafios sempre existem, a gente busca superá-los, aí na verdade não só em termos de interoperabilidade de sistemas, mas aí a gente tem uma rede federal de planejamento e orçamento, a gente tem um sistema de planejamento e orçamento federal, e o órgão central é o Ministério do Planejamento e Orçamento. Então também desde 2023 nós estamos rearticulando e fortalecendo essa rede, também desenvolvemos iniciativas de capacitação com os setoriais, nos aproximamos mais, então hoje mesmo nós tivemos uma reunião, nós estamos reabrindo o sistema agora para captar os dados do monitoramento, e aí nós sempre fazemos essas reuniões, porque a fragmentação também, assim como a gente tem a restrição fiscal, a fragmentação é um dado na atuação governamental. Né? E a nossa atuação é justamente para promover essa maior coordenação e articulação. E em nível de sistemas, a gente tem também, acho que quanto mais integrados estiverem os sistemas, melhor. Então, o CIOP, que é o Sistema de Informação de Planejamento e Orçamento, se ele estiver mais integrado, por exemplo, com outras bases de dados,
facilita, né? E facilita tanto o monitoramento, melhora a qualidade dos dados. Enquanto a gente não tem, a gente vai superando esses gargalos, vai buscando superar com maior coordenação e articulação. Que essa daí eu falo que é a missão, a atribuição essencial da CEPLAN. Não somos nós que planejamos, nós coordenamos o planejamento, né? Chega ao final esta edição do Poder Entrevista. Em nome do jornal digital Poder 360, eu agradeço à secretária nacional de planejamento do LPO, Virgínia de Ângeles, por ter aceitado o convite. Uma alegria estar aqui com vocês hoje, Simone, satisfação. Agradeço também a todos os web espectadores que assistiram a este programa. Essa entrevista foi gravada no estúdio do Poder 360 em Brasília, em 15 de outubro de 2025. Para ficar sempre bem informado, inscreva-se no canal Poder 360, ative as notificações e não perca nenhuma informação relevante. Obrigada e até a próxima.